Olá pessoal, graça e paz. Eu não poderia deixar de fazer esse vídeo. Eu estou muito ocupado, não fiz vídeo essa semana, mas esse é especial. Saiu hoje, sexta-feira, dia 6, deixa eu ver, dia 6 de junho, os dados oficiais do IBGE a respeito do censo religioso brasileiro. E olha, tem um chororô de católicos na internet que eu vou te contar, gente. E alguns fazendo malabarismo, falando que não disse o que disse. Mas vamos lá. Antes desse censo oficial sair, nós tínhamos alguns católicos, entre eles até um ortodoxo, cravando que, olha, o protestantismo tinha estagnado e até perdido, hein? Estava até regredindo. E tem aquele famoso ex-pastor, né, Eduardo Farei, que falou que, olha, é o fim do protestantismo. Em vários podcasts, lives, eles falaram isso. E hoje saiu segundo matéria dos próprios jornais, o catolicismo está despencando, gente. Está despencando. E o protestantismo continua crescendo. Mas vamos dar uma olhadinha no que esses falastrões aí falaram antes de sair este censo. Vamos lá, vamos começar pelo ortodoxo aqui. Vou colocar aqui para vocês o que ele falava. Isso é surpreendente e que pode ser encarado pelos católicos romanos brasileiros também como uma notícia auspiciosa, tá? É uma notícia que foi dada pelo Gerson Camarote, que é jornalista da Globo News, é um jornalista de muito prestígio, jornalista muito competente, e ele, em primeira mão, ele divulgou informações do censo de 2022 sobre as religiões, sobre o peso que as religiões têm em 2022 no Brasil. Essas informações que ele divulgou ainda não foram publicadas pelo IBGE, é uma notícia de primeira mão que ele está dando. Eu confio que ele tenha acertado a notícia, não imagine um jornalista do gabarito do Camarote cometendo uma grande barrigada dessa. Pode confiar, meu jovem, pode confiar. Olha, o gabarito, ele vai se fiar na Globo News. Num cara que é... Bom, vamos deixar quieto, né? Em termos de política. O cara é totalmente enviesado. O cara erra constantemente estatística, dá informações falsas. E esta é a fonte fidedigna que ele vai se basear. Mas vamos lá. Vamos deixar ele quebrar a cara, né? Que agora eu já sei que ele quebrou a cara e a gente dá risada de camarote. Com certeza ele tem a informação correta. E os dados que ele revelou, os dados que ele informou agora há pouco, são dados muito surpreendentes. O Camarote, não tem nenhuma sopa dúvida dele, como eu disse, é um jornalista muito prestígio, muito bem informado. Esses números são muito surpreendentes, ninguém esperava esses números, tá? Pessoas que falam ninguém, eu estou falando os cientistas sociais, os antropólogos, os sociólogos, os historiadores, as pessoas, os pesquisadores que se debruçam sobre o campo religioso brasileiro, tinham uma expectativa de que o catolicismo romano tivesse caído muito mais e que os evangélicos tivessem continuado a bombar no Brasil. Mas não é o que os números estão demonstrando. Então não é impossível dizer que os evangélicos estejam declinando nesse momento no Brasil. Em vez de eles estarem estagnados, eles podem estar perdendo fiéis. Toda aquela história de que os católicos romanos estavam tendo uma retomada no Brasil e que as pessoas diziam que era uma coisa de internet, era uma falsa impressão passada por bolos de internet. Bom, os dados apontam que, de fato, alguma coisa está acontecendo fora da internet. Não dá mais para dizer que os evangélicos estão bombando. Esses dados sendo confirmados por IBGE, nós estamos diante de uma grande novidade. Os evangélicos, pela primeira vez nos últimos 40 anos, eles estão estagnados em seu crescimento ou até mesmo em declínio. E os católicos romanos, pela primeira vez nos últimos 40 anos, eles podem ter estabilizado a sua perda de fiéis ou até, quem sabe, estão tendo uma certa retomada de seu crescimento na população brasileira. E outra coisa que a gente pode travar, por essas curvas, por essas novas tendências trazidas pela informação do Gerson Camarote, esqueçam esse papo de um Brasil evangélico na próxima geração. Gente do céu, tá vendo? É melhor você ouvir do que falar. A Bíblia já ensina isso, né? É uma questão de sabedoria popular. E aí, ele vai confiar no Camarote, gente. No Camarote. Bom, mereceu, né? Mereceu. Vamos ver agora outro, que cravou que o protestantismo iria
acabar, gente, acabar. Vamos lá. É o senhor Eduardo Faria, essa figurinha conhecida da gente. O protestantismo não dura mais 200 anos. Ele vai desintegrar, sim. E olha que quem escuta isso agora, olhando para estatística, vai falar, esse cara tá louco. Eu sei, né? O protestantismo, segundo ele, vai se estagnar, né? Esses caras, eles vivem dentro de uma bolha. E eu vou te mostrar como que ele vive dentro de uma bolha e aquele processo cognitivo, né, de dissonância tão estudado em psicologia, a gente pode ver na prática agora. Observe agora, há pouco tempo, o que ele postou nas redes sociais dele. Preste atenção. Vou te mostrar aqui. O Eduardo Faria, olha. IBGE acaba de divulgar o censo 2022 sobre religião, exatamente como eu havia dito em lives e podcast. Ele não havia dito nada. O catolicismo perdeu menos fiéis do que muitos previam. Cara, será que esse cara ele tá vendo as reportagens? O crescimento evangélico foi menor que o esperado, e quem mais cresceu foram sem religião, como são 9,3. Lembrete, na categoria evangélicos, o IBGE incluiu uma miríade de denominações distintas, de luteranos, adventistas, presbiterianos a universal. Mas sempre fez isso. Ela sempre fez isso. Isso aqui é desculpa de quem não sabe perder, de péssimo perdedor. E aí nós temos as reportagens, olha. Metrópole, total de católicos no Brasil é menor da história. E o de evangélicos bate recorde. Vamos lá, mais uma. Aqui é o camarote, né? É o camarote falando. Essa é a fonte do ortodoxo. Eu esqueci de colocar, mas vou colocar agora. Então, a queda, ela começou a se avisar, ó, número de evangélicos, né? Ele cresceu de 15% para 22%, 12,4% para 22,2% de 2010 para 2020. E a religião, agora, os evangélicos, eles soltam pouco no ano de 2022. Eles sobem de 22,2% para 23,3%. O que é que cresce no Brasil? Sem religião. E é uma preocupação da igreja, chamado secularismo. Aqui está crescendo isso e na Europa isso já é exponencial. Então essa é a grande preocupação. Nordeste, a população tem mais católicos, 67,3%. Sul vem em segundo lugar, com 65,7% de católicos. Centro-Oeste, 55% arredondando, ou no Sudeste. 50%, que era de 1% ao ano, ela cai para pouco menos de 0,5% ao ano. Bom, esse é o senhor Camarote aí da Globo News, que foi a fonte do ortodoxo lá, né? Para cravar que os evangélicos estagnaram, estão acabados, os católicos estão, na verdade, quem sabe, ganharam mais adeptos. Bom, mas olha a realidade, né? Todos os jornais estão assim, olha. Brasil tem menor parcela de católicos da história, evangélicos batem recorde. O que mais aqui? Do Poder 360. Católicos caem de 65 para 56 em 12 anos no Brasil. E aí, vou colocar para você aqui a menininha aí do G1 falando sobre esse crescimento evangélico e o declínio católico. O IBGE divulgou hoje os novos dados de censo sobre religião. Eles mostram um Brasil cada vez mais diverso. O levantamento sobre religião no Brasil começou a ser feito em 1872. Naquele ano, 99,7% da população se declarou católica, assim, com TH ainda. 150 anos depois, em um país com mais liberdade religiosa que naquela época, o cenário é diferente. O censo de 2022 mostrou que os católicos chegaram ao menor patamar da história, mas ainda são maioria. Agora representam 56,7% do país. Já o número de evangélicos continua crescendo e chegou ao maior índice já registrado, 26,9% dos brasileiros. O número 6 também mostra as diferenças por região. O Nordeste é a região mais católica do país e o Norte a mais evangélica. Todos os detalhes você encontra no G1. Tá aí então, né? O choro é livre. Como dizia a Maju, né? O choro é livre. Os católicos podem chorar à vontade, podem dar a desculpa que for, tentar amenizar essa queda. O fato é, o catolicismo está em decadência, tá?
Ah, mas está tendo um avivamento evangélico, como diz o ortodoxo, né? Aliás, um avivamento católico, só se for dentro das bolhas, porque a realidade fora da bolha é outra história, né? Agora, é claro que a gente tem que fazer uma crítica interna, mas não é neste vídeo. Esse vídeo é só para falar para os nossos amigos aí que falaram antes do tempo, né? Cravaram que os evangélicos estavam declinando, estacionando e que o catolicismo estava explodindo, né? Tá aí. A realidade é dura, meu amigo, mas engole. Chora devagarzinho que dói menos.